Muito bom dia para você que está aí nos acompanhando de casa nessa manhã. E eu quero te convidar para ser alimentado pelo pão da vida, aquele que morreu por nós. Então abra o seu coração e se permita ser alimentado, ser sustentado por aquele que é o único caminho, em nome de Jesus. Bem-vindos a mais um momento de fidelidade e generosidade. Provérbios 21, 26 diz que o justo ama dar. Dar não por paixão, não por emoção, mas por entendimento, por compromisso. Por isso, o dízimo é regular, proporcional e sacrificial. As ofertas que a gente coloca na igreja, que a gente traz para a igreja, o devolver o dízimo, o entregar a oferta, tem o caráter regular, proporcional e sacrificial. Regular porque não é esporadicamente, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o dia a dia nosso. Então a gente sempre está presente, as contas da comunidade caem todo mês. E uma igreja, ela não vive de venda de pão de queijo. Uma igreja que abençoa tantas pessoas e transforma tantas realidades, vive do dízimo e da oferta dos seus membros. Proporcional, porque significa proporcional a 10% da sua receita. 10% é o sinônimo de dízimo. Então não é um número aleatório, não é um número que eu sinto, não é um número que me emociona, mas é um número minimamente proporcional ao que significa dízimo, 10%. E sacrificial, porque nós não devemos contar centavos, mas entregar como sacrifício mesmo aquilo que muitas vezes parece que vai faltar, mas nós sabemos, o nosso Deus é fiel. O caráter do dízimo e da oferta é o caráter da cruz. Jesus não se entregou por uma troca, ele não esperava nada de nós, ele apenas se entregou por nós. E é por isso que nessa manhã eu quero te convidar para que nesse mesmo espírito do cristianismo você aprenda e se renda a entregar o seu dízimo e a sua oferta de maneira regular, proporcional e sacrificial. A Bíblia diz em Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Deus te abençoe. Querido, eu quero compartilhar algo com você que Deus tem falado comigo nesses últimos dias, e o meu devocional, eu até tentei fugir do tema no meu devocional,
mas vocês vão perceber que eu passei por capítulos e capítulos da Bíblia e Deus foi mostrando e foi se revelando através de uma mensagem que tem a ver com quem nós somos, aonde é que está a nossa fé e como que a gente vive através dessa fé. Quantos estavam aqui domingo passado, domingo de Páscoa? Bastante, acho que praticamente todo mundo estava aqui, a igreja estava cheia. A gente fez duas coisas domingo passado. A gente comemorou a Páscoa, né? Todos sabem, todos viram o significado da Páscoa. E a gente também ceiou aqui. A gente tomou a ceia. Então a gente lembrou de duas coisas. Ou de uma só, né? Que tudo se volta para Jesus. A ceia se volta para Jesus, a Páscoa se volta para Jesus, tudo se volta para Jesus. Mas a gente se lembrou, se recordou. A gente viu aqui uma encenação linda. Não sei quantos gostam de teatro. Eu amo. Para mim o teatro, ele faz saltar aos olhos algo que muitas vezes a gente passa desapercebido. Ou que a gente relembra quando alguém interpreta, como interpretaram aqui. Aquelas passagens, aquelas falas. Então, durante a semana eu fico me lembrando daquilo. Assim como quando a gente lê, aquilo salta aos nossos olhos, quando alguém canta, aquilo toca. Eu acho que as artes, quando você coloca uma arte para servir a Deus, algo além sai daquela arte. Quando alguém pinta um quadro, servindo, cultuando, adorando a Deus. E a gente viu isso. E a gente lembrou de tudo aquilo. E a gente lembrou de um Deus que enviou o seu Filho. A gente se lembrou de uma nova aliança quando você toma a ceia. Você lembra do sangue e do corpo que foi transpassado. Você lembra de uma nova aliança que você adquiriu. Nós lembramos de tudo isso no domingo passado. E a gente tem isso para as nossas vidas. A nova estação está fundada ou fundamentada, melhor dizendo, em Jesus Cristo. Tudo o que a gente vive aqui tem base em Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. Nós seguimos a Bíblia e toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a Bíblia aponta para o Filho, para o Messias, para o nosso Salvador. E esse Filho, esse Messias, esse Cristo, que como a gente viu, ele ressuscitou. Esse Cristo, por vários momentos, ele diz uma palavra, ou uma frase, ou uma pergunta, ele fala. E essa pergunta que Deus foi me incomodando, foi me tocando, foi me fazendo trazer algo para vocês aqui, que ele já tem falado comigo. Jesus, por diversos momentos, ele faz uma pergunta: você crê? Em várias passagens da Bíblia, Jesus se encontra com diferentes pessoas e fala: você crê? Sendo numa cura, sendo dentro de um ensinamento, sendo falando com os discípulos ou sendo falando com pessoas que ele nunca tinha visto. Sendo antes, sendo depois da cura, ele por várias vezes ele fala: você crê? E ele pergunta: você crê? Então essa pergunta talvez seja o ponto principal que eu gostaria que você levasse dessa noite aqui. E a gente vai começar a fazer uma brincadeirinha aqui, e você vai perguntar para as pessoas que estão do seu lado, primeiro para uma só. Vira para alguém que está do seu lado, aí direito, esquerda, atrás, e pergunta para ela: você crê? Você crê? Agora, daqui a pouco a gente pergunta de novo, tá? Mas você crê nesse Filho? Você crê nesse Jesus que veio para me salvar, para te salvar? Você crê nesse Jesus que passou entre nós, fez milagres, chorou, amou, curou, libertou? Você crê? Essa pergunta ele fez. E essa pergunta eu gostaria que você fizesse a você durante todo momento que a gente vai ler a Bíblia aqui. A gente vai abrir a Bíblia agora porque
Aqui, nela está toda a mensagem completa, não falta nada. A gente vai passar por várias passagens aqui, mas eu queria que vocês abrissem primeiro em Efésios. Eu costumo pregar sempre com um texto apenas, de maneira expositiva, mas dessa vez eu fui desafiado a usar vários versículos. Então vocês me ajudem e que vocês estejam comigo, passando nesses versículos aí. Primeiro eu queria que vocês abrissem Efésios 2, porque Paulo aqui, muito cheio de Jesus, ele vem nos lembrar, ou vem fazer a gente se recordar de tudo aquilo que Jesus fez por nós, de maneira completa. O que Paulo fala aqui para a igreja de Éfeso? Versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Vou parar por aqui, poderia ficar lendo, depois você lê em casa. Mas essa pergunta de Jesus, você crê? Me levou para um lugar assim de que, olha, por que Jesus perguntava isso? Por que Jesus, por muitas vezes, depois de um milagre, chegou para uma pessoa e falou, você crê? Se aquilo que está dentro de mim, aquilo que me trouxe aqui, foi Ele quem fez. Por que Jesus perguntava para as pessoas, você crê? Sendo que aquilo que estava nas pessoas, Ele tinha colocado. Era Ele quem tinha escolhido. Era Ele quem tinha feito. Paulo mostra que tudo era por Ele. Pela graça fomos alcançados. Não foi por nós. Não foi por uma força nossa. Não foi por um entendimento diferenciado. Mas foi por Ele. Eu estou aqui, porque a graça dele me alcançou. Mas por que Jesus me pergunta? Ou por que Jesus pode nos perguntar, você crê? Porque Jesus queria trazer a luz, porque Jesus queria mostrar algo, ou relembrar algo que poderia passar desapercebido. Porque Jesus queria falar como se alguém que estivesse sentado na cadeira, e você falasse assim, olha, venha para cá. Não, mas eu não posso ir. Não, mas você tem pernas. Pode levantar e pode vir. Eu estou vendo. Você tem pernas. Pode caminhar, pode levantar, pode levantar. Pode vir. O que Jesus tentava mostrar e tentou mostrar era, olha, você é capaz. Eu te escolhi. Você precisa lembrar que o mais importante eu já fiz. Você precisa ter o entendimento de que fui eu que te escolhi e de que você só está aqui, assim como eu só estou aqui, porque a graça dele nos alcançou. Agora, a pergunta, você crê? Ela veio depois carregada de explicações. E talvez essas explicações possam nos levar para um lugar de alguém que crê. De alguém que é crente. Quantos são crentes aqui? Esse termo foi mais utilizado no passado, né? Hoje é menos utilizado, né? Quando eu ouvia crente, aquele lá é crente, era meio assim, crente era meio nada a ver, não, né? Não era, eu me converti com 19 para 20 anos. Esses dias, né? Mas nessa época o crente era nada a ver, assim, excluído, meio que aquele cara brega, né? Hoje crente tá na moda, né? E nem se chama de crente.
Mas esse crente, o termo crente, ele vem lá do início, quando a igreja começou no Brasil. Nas primeiras igrejas que foram montadas por crentes, por pessoas que eram crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. Era essa a classificação deles. É que daí abreviaram só para crente. Mas lá em 1868, quando foi montada a primeira igreja no Rio de Janeiro, por missionários vindo da Europa, da Inglaterra e dos Estados Unidos, a primeira igreja foi montada por crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que viviam algo e que expressavam algo. Pessoas que não só conheciam uma história. Mas eu sou crente, eu sei o que Jesus fez, eu leio a Bíblia, eu sei a história inteirinha. Pessoas que expressavam algo. Pessoas que construíam algo. Pessoas que promoviam a justiça, promoviam a fé em um Jesus. Então o termo vem lá de trás, mas esse termo hoje nem é tão utilizado, mas não só de ser utilizado, será que nós vivemos esse crer? Ou nós só vivemos eu sei o que a história me diz? Eu acredito, é muito bonita a história. Vamos abrir em João e vamos ver o que Jesus nos fala. Vamos ver o que Jesus nos mostra e como ele explica esse crer. Como ele se explica olha, eu creio. Então você vai virar para uma outra pessoa, diferente da que você já falou, e vai perguntar para ela, você crê? Capítulo 6 de João, agora você me acompanha, tá? A gente vai passar por João aí, quem está com Bíblia no papel acompanha, quem está no celular. Você que tem Bíblia, quantos aqui não tem Bíblia no papel? Espero não ver nenhuma mão, mas se acontecer, a gente tem Bíblia aqui para doar. Ó, quem não tem Bíblia no papel, passa e pega uma Bíblia com o pessoal ali de trás. A gente tem Bíblia aí para te doar. Bíblia no papel. Eu sei que a Bíblia tem no celular, tá tudo bem, se quiser trazer ela no celular aqui na igreja, mas é importante que você tenha ela no papel, para que você leia na sua casa, para que você venha se alimentar disso, porque no papel é só a Bíblia, no celular tem tudo. E quando você lê no papel, você declara para esse Deus que está aqui, que você só precisa dele naquele momento, e que você só quer ele. Então compre, ou a gente tem aqui para doar, mas se apodere disso daqui, se alimente disso daqui. A gente vai passar por alguns versículos. Na tua casa, você pode ler todos os versículos. A gente vai do capítulo 6 até o 16. Vamos pular alguns aí, que o tempo não nos permite. Mas, faça isso. Se alimente você. Vá direto na fonte. Beba da fonte. Aqui, ó, tem fonte que não se acaba. Você vai se alimentar, você vai ler o mesmo versículo várias vezes e vai ter um entendimento a mais. E aqui em João, no capítulo 6, lá no versículo 34, a partir do 34, Jesus vem mostrar esse crer. Ele vem mostrar um pouquinho do que ele queria com a gente. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Ainda não creem, desculpa. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas eu os ressuscite no último dia. A graça dele nos alcançou. Nós somos dele. Ele quer isso. Ele quer a nossa vida nele. E o crer, o que significa o crer? Como que a gente expressa esse crer? Não só tendo o entendimento,
como que a nossa vida expressa alguém que crê, alguém que responde a esse Jesus. Pedro começa a nos ensinar, exatamente o Pedrão, começa a nos explicar um pouco, e depois ele deixa para Jesus, que Jesus é mais completo. Mas lá no versículo 67 do capítulo 6 mesmo, Jesus pergunta aos 12, vocês também não querem ir? Porque Jesus ele fala isso daqui, ele começa a falar, olha gente, é o seguinte, vocês têm que comer do pão, beber do vinho, comer da minha carne, beber do meu sangue, se alimentar de mim, é isso mesmo. Aí os caras começam a se escandalizar com aquilo, os religiosos da época, né? E aí pega, os caras vão embora, deixa Jesus lá, e aí Jesus fala assim, ó, já que eu dei uma peneirada, Jesus deu uma peneirada na galera, né? Aí Jesus completa e fala assim, olha, fala para os discípulos, olha, alguém quer mais ir? Foi muito pesado para vocês se alimentar de mim, do meu corpo, do meu sangue? Alguém quer? Tá tudo bem? Tá tudo bem, então beleza, então vamos continuar. E aí Pedro, quando ele pergunta isso, Pedro vira para ele e diz o seguinte, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. O crer começa a ser explicado para nós, na prática, por Pedro, quando ele diz, crer significa não tem outro lugar melhor do que a sua presença. Para onde eu vou? Para onde eu irei? Não tem outro lugar do que a presença de Jesus, do que a presença de Deus. Não, Jesus. Eu creio. E o que mais ele fala? Tu tens palavras de vida eterna. Eu não preciso de mais nada. Não há lugar melhor do que a sua presença. E eu não preciso de mais nada a não ser do Senhor e de suas palavras. Nada é mais importante, nada é mais suficiente do que o Senhor. Eu creio, e eu só preciso do Senhor. E o que mais ele diz? Nós cremos e sabemos que é santo de Deus. Eu creio, e eu sei que o Senhor é enviado pelo Pai para nos salvar, para nos conectar, para nos fazer ponte, para nos fazer sentir como filhos cuidados pelo Pai. Pedro fala tudo isso. Pedro mostra um pouco do crer. E Jesus continua mostrando nos próximos versículos. E agora eu queria que você fosse para capítulo 8 de João. O que significa o crer? Como que nós vivemos esse crer? Nesse Jesus que veio, que nos comprou, que nos ama, que nos escolheu. Versículo 23 diz o seguinte, mas ele continuou, Jesus dizendo, vocês são daqui, de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, e eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Quem crer, deixa o pecado. Quem crer, não vive no pecado. Quem crê, não vive e não morre no seu pecado. O pecado traz morte. Cristo trouxe a vida. Cristo nos trouxe a vida. Então, o crer nesse Jesus significa se afastar do pecado. Se afastar de pecar. Deixar de viver e de fazer. Passar a fazer. Se aproximar de um Deus. Ah, mas eu deixei de fazer algumas coisas. Ah, mas eu hoje, não faço algumas coisas e faço outras. Mas como é que está a sua distância de Deus? Você está próximo ou você está distante de Deus? Como é que está a sua intimidade com Ele? Como é que é quando você fecha a porta do seu quarto, onde só está você, diante de Deus? Como é que você é diante dEle? Você se esconde ou você se rasga?
Pecado é quando a gente se afasta de Deus. Pecado não tem a ver só com moral, moralmente falando, não. Pecado tem a ver com você falar assim, olha, não, eu não preciso estar perto. Está tudo bem aqui. Está tudo bem não ler a palavra, não orar. Está tudo bem não estar na presença dEle. Está tudo bem fazer outras coisas. Isso é pecado. Distância. Distância do Pai. Virar as costas para Deus. Não, mas eu sei tudo. Eles também sabiam bastante coisas. E estavam aprendendo ainda. Olha para outra pessoa e pergunta para ela, você crê? Quem crê se afasta do pecado. Quem crê se aproxima do Pai, se aproxima de Deus. Versículo 42. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o Pai, ainda do capítulo 8, tá? Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Versículo 45. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Capaz de ouvir a Ele. Quem crê, Ele é muito claro, é capaz de ouvir a Ele. E ouvir, querido, não é só ter a capacidade de escutar. Ouvir é quando você escuta, quando você traz para você, quando você bota para dentro aqui, deixa aquilo fluir. Pensa, avalia. Ouvir é você fazer como se fosse uma esponja. Sabe quando você pega uma esponja e aperta ela assim, você chega perto de uma água, uma poça de água, o que ela faz? Ela suga. Ouvir é estar diante da mensagem de Deus e sugar aquilo. E tirar daquilo que tem a ver comigo, ou que é para mim. Porque essa mensagem do crer, pode ser que você começou a me ouvir aqui e falou, não, mas cara, faz tempo que eu sou crente, o que esse cara está falando? A gente está falando com pessoas que estavam com Jesus e caminhavam com Ele. Ouvir é você se despir da soberba, da altivez, se despir de um lugar em que você não consegue absorver nada. Ouvir é você entender que você precisa. E aí quando você entende que você precisa, a coisa entra. A coisa não bate e volta. Isso é ouvir. É ter a capacidade de ouvir. Ele fala sobre ter a capacidade de ouvir. Ele não fala só sobre ouvir. Capazes de ouvir. Forte, né? Que mais? Pertencem a Ele. Quando ele termina aqui, porque não pertencem a Deus. Vocês não ouvem porque não pertencem a Ele. Quem crê pertence a Deus. Aonde Ele estiver, Ele sabe que Ele pertence a um Deus vivo. Que Ele foi comprado. Eu estou aqui em cima. Eu não estou aqui porque eu quero estar aqui somente, mas porque eu pertenço a um Deus que me colocou e me pediu para estar aqui, e que me permite estar aqui, porque se Ele não quiser, Ele vai tirar, porque eu pertenço a Ele, eu não pertenço a mim mesmo. Quem crê pertence a um Deus, não é dono da sua vida. Quem crê. O que mais? Vamos agora para o capítulo 9, no próximo. E aqui no capítulo 9, fala sobre a cura de um cego de nascença, e aí ele fala com ele encontra esse cego, ele cura, né? O cego nem consegue vê-lo, porque ele faz a cura
ele passa ali uma laminha nos olhos, fala assim, ó, vai se lavar lá, e depois o cego é curado. Quando ele volta, os religiosos começam a questionar o cego ali, o que aconteceu, como que foi assim, quem te fez isso, tal, com aquele jeito religioso, né, em que a gente muitas vezes é abordado. Nós também somos abordados assim. Não se incomodem com religiosos, porque eles ainda existem, e nós podemos nos tornarmos religiosos também. A gente tem que ter cuidado para não ser e viver isso. Mas aqui, Jesus faz, e daí Jesus vai embora, e esse cego continua sendo perseguido ali pelos religiosos, até que a única coisa que o cego fala para esses religiosos é o seguinte: eu não sei quem esse homem é, mas o que eu sei é que esse homem, ele vem de Deus, porque ele me curou. Eu não sei exatamente se ele é o que vocês estão falando que ele é. O que eu sei é que esse homem vem e é de Deus, porque ele me curou. E aí Jesus vai ao encontro desse cego. E no encontro com esse cego, no versículo 35, Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo, disse o seguinte: você crê no Filho do Homem? Quando Jesus encontra com o cego, ele não pergunta, e aí, como é que você está? Você está vendo? Está enxergando tudo? Olha, tem quantos dedos aqui? Você realmente foi curado, tal? O que Jesus chega para ele fala assim, olha, você crê no Filho de Deus? E aí o cego responde para ele, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Quem que é esse? Fala para mim, porque eu sei que algo de Deus está falando comigo. E aí Jesus fala, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus usa essa história e esse momento para mostrar uma cegueira espiritual, para nos deixar claro que os que creem conseguem enxergar algo além do que a gente pode ver, que os que creem conseguem enxergar mesmo sendo cegos, e os que veem conseguem ser cegos mesmo podendo ver. Sabe o que quer dizer com a minha vida? Ou com a sua vida isso aqui? Às vezes a gente olha para a nossa vida, a gente não consegue ver a Deus, enxergar a Deus fazendo, e nos fazendo as coisas. A gente não consegue perceber a bondade, a grandeza, a misericórdia dele no nosso viver, nas coisas que a gente vive. A gente olha para as nossas vidas e a gente só se vê. Só vejo a mim. E os meus talentos, e os meus dons, e a minha perfeição, a minha força. Ele está falando sobre algo que tem a ver com, olha, não, eu vejo algo além. Essa semana a gente fez 16 anos de casados, eu com a pastora Natália. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus pela vida da pastora Natália, que tem sustentado, tem aguentado, uma guerreira, né? Depois vocês dão uns parabéns para ela. Brincadeira, gente, é só uma brincadeira para vocês darem risada um pouco. Não sou um cara cômico, aí tentei achar uma brincadeira aí, mas com certeza, ela para mim é o maior presente que Deus pode ter me dado. Eu sempre falei isso, inclusive no dia do nosso casamento eu falei. Então, para mim, o meu casamento é o maior presente da minha vida. Depois vêm os meus filhos. Eles não são os maiores porque eles vieram depois. Sem o meu casamento, eles não viriam. Mas quando eu olho para o meu casamento, quando eu olho para essa data, 16 anos casado, eu posso olhar, eu posso falar, nossa, a Natália é uma guerreira, tal, ou eu sou muito capaz, sou muito bom, por isso que ela está comigo, não me deu um pé, quantas vezes, tal, não fez isso. Eu posso olhar para mim, eu posso olhar para ela.
ou eu posso olhar para um Deus que sustentou esse casamento. Eu posso olhar para um Jesus que tem me tratado, que tem me curado, que tem me transformado, para que eu pudesse merecer a vida dela, que é filha amada de Deus. Eu posso olhar para aquilo que Deus me deu e olhar para esse Cristo que um dia me salvou, que me curou e tem me curado, que tem me transformado todos os dias, para que eu pudesse viver o maior presente da minha vida. Aí eu consigo enxergar. Aí eu consigo viver um crer que expressa a Ele. Aí eu consigo olhar para algo que Deus fez e não olhar para mim, como se Deus fosse obrigado a fazer e a sustentar o meu casamento, como se fosse obrigado a me curar, a me trazer prosperidade. Não, o que ele está falando para esse cego assim, olha, eu te curei mesmo, mas querido, a sua cura não foi para você, a sua cura foi para você, mas foi para que a glória dele fosse manifesta, mas foi para que um Jesus fosse adorado, e foi para que vidas fossem resgatadas através desse Jesus. Esse é o crer. Olhe para outra pessoa, tem que ser outra, não pode ser a mesma, e pergunta para ela, você crê? Se você quiser se levantar, para não ficar falando alto, você pode levantar da cadeira e ir até algum lugar e perguntar. Aí faz uma bagunça na igreja, faz um movimento. Porque a gente não é preguiçoso aqui. A gente aprendeu em Provérbios 4, que a gente não é preguiçoso. Então pode levantar, faz uma bagunça, aí pergunta para a pessoa que você nem conhece, você crê? Se ela responder, melhor ainda. Se ela não responder, está tudo bem também. Mas os que creem conseguem ver além dos nossos olhos naturais. Conseguem enxergar coisas que vão além e conseguem enxergar a presença de Deus fazendo, mudando e transformando as suas vidas, as nossas vidas. O que mais representa esse crer? No capítulo 10, aliás, deixa eu ver se eu não estou pulando aqui. Não estou pulando. No capítulo 10, ele fala sobre conduzir. Lá no versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Quando você crê, você é conduzido por Ele. Quem crê é conduzido por Deus. Eu pertenço a um Deus, e esse Deus me conduz, Ele me guia, Ele me direciona. Para que lugar que você está indo? Eu estou indo para o lugar da presença e da vontade de Deus. Então tem coisas que eu não faço mesmo. Não faço. E tem coisas que eu faço. Tem coisas que as pessoas vão estranhar você fazer. Está tudo bem. Porque você é conduzido não por você, pela sua vontade, mas por um Deus que te direciona. E quando você se afasta um pouquinho da vontade e da condução dele, ele te pega e fala assim, volta. Porque o pouquinho mudando de direção, lá na frente se torna algo grande. Quando você começa a se afastar do caminho dele, e se afastar, depois de anos, faz você ir para um lugar totalmente diferente daquilo que Deus tinha para você. Quem crê é conduzido por Ele. Quem crê vive isso. Mas quem crê também tem as consequências do viver, crendo. E Jesus também mostra isso. E é isso que a gente vai ver agora. Quais são as consequências desse crer? Lá no versículo 25 do capítulo 10, do mesmo capítulo que a gente estava, Jesus começa a mostrar
que não há somente algo em comum com os que creem, mas há algumas consequências. E ele começa já dando um resumão. Versículo 25, Jesus diz o seguinte: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai. Falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E eu, o Pai, somos um. As consequências do que crê são essas. Ele faz um resumão aqui. Ninguém pode te afastar dele. Ninguém pode te tirar da presença dele. Nada e nem ninguém pode arrancar. Olha que forte isso. Olha para as palavras não como, tá aí à toa. Não. Arrancar. Ninguém pode te arrancar. Qualquer força que vier não vai arrancar você da presença dele. Os que creem estarão na presença do Pai eternamente. Porque ele diz, e ele fala sobre a eternidade, sobre vida eterna. E ele fala que jamais perecerão, jamais sofrerão. O que mais tem de consequência? Agora ficou legal, né? Agora ficou gostoso saber sobre o crer. Vamos saber mais. Vamos ouvir mais Jesus falando. Capítulo 12, lá no versículo 44. Vamos lá comigo. Quais são as consequências para aquele que crê? Versículo 44 do 12. Quem crê, Jesus disse em alta voz. Jesus disse em alta voz. Ele não falou baixinho, não. Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem crê permanece na luz. Quem crê não anda nas trevas. A luz, ela permite você enxergar exatamente o que está acontecendo. Permite você enxergar exatamente quem você é, o que você está vivendo. Onde há luz, não há morte. Onde há luz, não há trevas. Onde há luz, não há medo. Toda criança que fala de medo, fala de escuro. Pergunta para uma criança que tem medo. Aí pergunta para ela assim, você gosta do escuro? Ela odeia o escuro. Ela tem medo, não sabe nem do que ela tem medo. Mas o escuro representa medo para ela. Uma criança que tem medo, ou até adulto, tem adulto que tem medo também, eu conheço. Não gosta de escuro. Por isso que o escuro é incerto. O escuro você não enxerga o que está acontecendo. Mas os que creem em Deus não têm isso. Deus tem clareza. Deus tem luz em você e Deus tem luz através de você. Os que creem aonde eles estão, há luz. Às vezes a luz ofusca um pouco. Tá tudo bem. Fica tranquilo que as pessoas se acostumam com a luz. Daqui a pouco elas estão acostumadas com a luz que há em você. E daqui a pouco elas estão se aproveitando da luz que há em você. E elas vão chegar para você e falar assim, olha, que luz é essa? De onde vem toda essa claridade? E aí você vai apontar para aquele Jesus que te deu a luz. Aí você vai falar para elas, não, sabe por que eu tenho a luz? Porque eu creio. Então agora você vai levantar e vai perguntar para uma outra pessoa, você crê? Começou a ficar legal a brincadeira. Quem crê está na luz. Não há incerteza, há certeza. Se há incerteza, se volte para Deus, busque em Deus. Não permaneça na escuridão, querido.
se o medo te aprisiona, talvez você tenha medo do amanhã. Talvez você tenha medo do que vai acontecer com os seus filhos. Talvez você tenha medo de sair com o carro na rua. Talvez você tenha medo da morte. Talvez você tenha medo de ficar doente. Aqueles que creem, Deus tem luz. Se achegue a Ele. Chegue perto dEle. Ele vai te trazer luz. Chega na intimidade dEle, que Ele vai te trazer clareza. Capítulo 13 agora, vamos para o 13. Aí esse é rapidinho. Versículo 8. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Aqui, nesse capítulo, a Bíblia fala sobre a cerimônia de lava-pés, em que Jesus lava os pés dos discípulos. Todo mundo já conhece essa passagem. Uma passagem que muito tocou meu coração sempre. O que Jesus faz, que Ele tira a capa, coloca o avental, mostra, olha, o primeiro é aquele que é o último, o primeiro é o que serve, não é o que... Sabe, isso é lindo, é maravilhoso. Todo crente, aquele que crê, precisa se prender nisso daqui. Mas tem algo além aqui. Em que Ele fala assim, olha, é necessário que eu lave. Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aqueles que creem são lavados por Ele. Aqueles que creem são limpos por Jesus todos os dias. Sabe por quê, querido? O que Ele faz aqui é lavar os pés dos discípulos, porque os pés eram o lugar mais sujo do corpo dos discípulos. Eles caminhavam com sandálias e os pés eram muito sujos. Então Ele lava os pés, dizendo assim, olha, é necessário uma limpeza. Sabe por quê? Se eu lavar as mãos de vocês aqui, estão limpas, né? Se eu chamar vocês aqui, deixa eu lavar suas mãos. Vai significar muita coisa para vocês? Pouco. Talvez se eu usar um antibactericida ali, até é legal. Mas significa pouco. O que Jesus estava mostrando era algo muito significativo. Olha, esse pé está muito sujo. E eu preciso limpar. É necessário ser limpo por Ele. Eu preciso entender que o crer em Jesus é, olha, eu preciso ser limpo por Ele hoje, porque eu estou sujo e muito sujo. Muito sujo. E amanhã também eu preciso ser limpo. E Ele precisa me lavar todos os dias. Porque se Ele não me lavar todos os dias, amanhã eu começo a me sujar. E o pouquinho que eu me sujar amanhã, no outro dia eu estou me sujando mais. E daqui a pouco eu estou imundo diante de um Deus limpo, branco. Os que creem se permitem ser limpos. O que Ele estava mostrando para Pedro, é o seguinte, cara, se eu não te limpar, não tem como. O que mais? Vamos lá. Capítulo 14 agora sim, capítulo 14, versículo 15. Agora começa a ficar um pouco mais fácil. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Nenhum aleluia. Não os deixarei órfãos. Sabe por que Ele fala isso? Porque Ele nos escolheu, querido. E Ele nunca vai nos abandonar. Ele não morre. Ele não vira as costas para filho. Ele não abandona filho. Ele não vai viver a sua vida largando o filho para trás. Ele nunca vai te deixar órfão. Ele nunca vai fazer o que nós, como pais e mães, podemos vir a fazer um dia. Ou podemos vir a sofrer um dia. Ele nunca vai abandonar. E não só isso. Ele fala aqui que Ele vai enviar o seu Espírito Santo. Aqueles que creem
tem o Espírito Santo de Deus. Está cheio do Espírito. Está cheio de algo que faz com que você seja Deus na terra. Represente um Deus, se expresse como um Deus. Represente um Jesus através do que? Através do Espírito Santo em você. O Espírito Santo é o Deus em nós. Jesus foi o Deus conosco, o Espírito Santo é o Deus em nós. E aqueles que creem estão cheios, expressam e fazem, e são conduzidos, e cantam, e falam, e ensinam, e levam comida, e curam, porque estão cheios do Espírito, aqueles que creem. Se você voltar no versículo 12, ele diz o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Querido, você não só vai estar cheio do Espírito Santo, como você vai fazer obras maiores do que aquele fez. Aleluia. É forte, é grande, é pesado, mas é a palavra dele, é Jesus falando. Os que creem, você crê? Se você crê, você fará coisas e obras maiores. Você não precisa de nada, querido. Ah, não, mas eu preciso, na verdade assim, eu estou me preparando. Preparando para quê? Se você falar para mim isso, eu vou te responder assim hoje. Você crê? Está se preparando para quê? A única pergunta que Jesus fez é: você crê? Então vai. O que Deus colocou dentro do seu coração? Por que você não está fazendo ainda? Qual que é a obra que Deus colocou dentro de você? Quais são os seus talentos? Tudo que Deus te fez, o que você está fazendo com isso? Está guardando? Como que você vai ver obras maiores? Se você usar tudo que Deus tem colocado aí, tudo que Deus está te lembrando agora, por exemplo. Porque quando Deus nos toca, e aqueles que creem, à medida que você crê, Deus vai te colocando dentro do seu coração: olha, faz isso, querido, filho amado, vai para esse lugar, vai para aquele. Eu preciso de você. Tem alguém precisando do meu amor. E é você quem vai apresentar esse amor. Que obras são maiores que essas? Deus colocou em você, Deus te escolheu, porque você tem o que as outras não têm. E pessoas vão receber de você o que os outros não recebem. É simples. É o Espírito Santo dentro de você, querido. É a vida com um propósito maior do que sair daqui e comer a pizza que está te esperando daqui a pouco. Obras muito maiores. Obras maiores porque são obras que você vai ver com o olho nu. Obras são maiores porque você vai ver aqui, como a gente viu semana passada, um teatro. Até esses dias a gente nem conseguia fazer teatro, que nem tinham atores, né? E bons atores, que a gente viu o pessoal representando de maneira linda. Obras maiores porque são pessoas que estão na igreja uma boa parte faz um ano. Obras maiores porque elas entenderam esse Jesus. E de repente elas sobem aqui, e elas vêm aqui, elas representam esse Jesus. E elas me permitem ser acessado por esse Jesus mais um pouco e me emocionar ali. Obras maiores. Maiores. O que mais que ele tem como consequência para aqueles que creem? Capítulo 15, quando ele fala da videira e os ramos, no versículo 1, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda,
para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Todo aquele que crê dá fruto. Todo o que crê frutifica. Aonde que estão os seus frutos? Aonde que estão os meus frutos? Aonde é que estão os meus frutos? No meu viver. Se eu consigo ser alguém melhor, se eu consigo estar mais próximo daquilo que Ele tem para mim, se eu consigo melhorar, me tornar mais próximo daquilo que Jesus é, se eu consigo viver algo no meu trabalho, na minha casa, se eu consigo gerar frutos nos meus filhos, na minha esposa, se eu consigo gerar frutos na minha comunidade de alguma forma, se eu consigo gerar fruto para alguém, se eu consigo gerar fruto, sabe como? Percebendo alguém que não veio aqui hoje, quantas cadeiras vazias, aí eu pego o meu celular, eu abro o meu celular e eu mando uma mensagem para essa pessoa e falo assim: querido, eu senti tanto a sua falta, que você faz parte da minha família, eu te amo, Deus te abençoe. Você gera um fruto. Dando um abraço você gera fruto. Amando você gera fruto. Sabe como você gera fruto? Amando. Sabe o que Jesus fala também nesses versículos aqui? Só peço uma coisa para vocês. Ele só pediu uma coisa: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Sabe quando você gera fruto em alguém? Quando você ama alguém, e você, antes de julgar ela, você ama. Quando você perdoa alguém, você gera fruto. Quando você não perdoa, você gera morte. Quando você condena, você gera morte. Quando você classifica, quando você fala algo que não é legal, quando você faz uma fofoca, você gera morte. Sabe como você gera fruto? Quando você entende, pensa nela, tem compaixão, fala alguma coisa boa para ela. Como que você está bonita? Como que você, sabe, como que a sua presença muda o dia? Você gera fruto. Quem crê gera fruto. E quem crê se permite ser podado. Aí ficou difícil. É mais uma parte difícil aqui, que sobrou essa aqui, eu tinha que ter colocado antes, mas daí aqui está em ordem, né? E aí tem o fruto e tal. Se permite ser podado. Que Deus poda a gente todos os dias, sabe? Deus corta a gente. Para quê? Para que a gente venha dar mais frutos. Se a gente não se permite mais ser podado, sabe o que vai acontecendo com a gente? A gente não para de gerar fruto. Passa só a gerar morte. Às vezes não gera nada, né? Mas às vezes, além de não gerar fruto, gera morte, gera mentira, gera discórdia. Critica o irmãozinho que está fazendo. Nossa, nem fez tão bem. Vai e faz. Ele está tentando fazer. Ele está tentando gerar fruto. Não gera morte, não. Abraça a causa e faz junto, ou faz algo diferente que ninguém faz. Se permite ser podado para que algo a mais aconteça todos os dias. Gera fruto quando você vem para hoje, para o dia de hoje na igreja, e olha para a mensagem de Jesus, e Jesus falando, e você se abre, e fala: nossa, o que ele pode me podar hoje? Ou quando você se permite ser cortado. Porque sabe, querido, quando a planta, o pessoal fala que eu sou pastor agro, né? Não sei porquê, mas eu sou da terra mesmo, pesco, faço as coisas. Vou pedalar, eu vou pedalar na terra. Não vem me chamar para pedalar no asfalto, sabe, bonitinho, roupinha limpa, branquinha. Não gosto, eu gosto de pedalar na terra, no meio da roça lá. Então, quem me vê acha que eu sou assim. Minha comida é comida da roça. Você quer comer em casa? Vamos lá comer. Costela, costelinha, polenta, essas coisas. Nada, tudo simples. Mas quando a gente corta uma planta, voltando para a planta que é melhor,
A gente corta ela por quê? Ela está muito doente. Não vai adiantar podar. A gente vai e corta ela. Para que algo novo nasça. Para que algo novo brote. Se a gente crê, a gente se permite ser cortado. Olha, Deus, pode cortar. Olha, Deus, eu vou cortar isso aqui da minha vida. Só que eu percebi que precisa ser cortado mesmo, não tem como administrar. Eu não consigo administrar isso aqui não, pode cortar, eu vou cortar. Corta. Algo novo renasce. Jesus, o nosso Deus, é um Deus de restauração. Se permita ser cortado por Ele. Quem crê, se permite ser cortado. Olha para a última pessoa e pergunta para ela, você crê? Quem falou só para a mesma foi desonesto comigo. Você não está dando fruto. Enfim, querido, lá no capítulo 16, para a gente fechar, no versículo 37, Jesus, ele encerra essa conversa sobre os que creem. Ele encerra esse diálogo com aqueles que estavam ali, de uma forma muito sábia, mas também de uma forma que chega até a ser engraçada. Eu li várias vezes essas passagens, de várias versões, e algumas vezes eu dei risada, porque eu me vi aqui. E eu vi Jesus falando, nossa, ufa, enfim, acho que vocês entenderam. Versículo 29 diz o seguinte, então os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Agora sim, Jesus, agora o Senhor foi mais claro, tá? Agora que a gente entendeu o que é o crer, que o Senhor veio e tal. O Senhor não falou antes, né? Tá? Como se ele não tivesse falado, né? E aí Jesus responde exatamente isso. Agora vocês creem? A pergunta. Ah, sim, então agora vocês creem. Agora deu para entender. Pois é. Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinhos, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas, para quem em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Os músicos podem subir, por favor, por gentileza. Então Jesus fala assim, bom, agora vocês entenderam, agora vocês creem. Beleza, ufa, entenderam. Entenderam que tudo isso é sobre mim. Entenderam que tudo isso é sobre o Deus que enviou o seu Filho. Então agora, a partir de agora, depois disso aqui, ele se entrega, Jesus se entrega para ser preso, crucificado, mas antes ele fala, eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, tenham bom ânimo. Os que creem têm paz no mundo. Os que creem entendem que aflições viverão, mas terão bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Talvez você ache que você não está vencendo, ou que você não pode vencer algumas coisas que você vive. Aí você se lembra que ele venceu o mundo, e você está nele, e você crê. Depois disso, Jesus ele faz 3 orações. Jesus ele ensina, ele mostra, ele cura, e por último, querido, ele intercede por nós. Que alegria estar aqui com vocês nesse culto mais uma vez. Quero que você tenha uma excelente semana e quero convidar você a comentar aqui nos comentários o que Deus tem feito na sua vida. Não deixe de participar. Conte o seu milagre, conte aquilo que Deus tem trabalhado na sua vida. Nós esperamos o seu contato. Uma boa semana, Deus abençoe.